Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, nossa lição de número 13, nossa última lição do trimestre e do ano também. O nosso tema é o Evangelho em Éfeso. O nosso texto do dia que está em Atos, capítulo 19, versículo 11, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, Paulo pregava, através de Paulo muitas almas foram alcançadas através de Paulo. Paulo é apenas um instrumento, e nós vemos que Deus fez grandes milagres através do apóstolo Paulo. Irmãos, o maior milagre é uma alma a vir a se converter e se render a Cristo, assim como nós vamos ver que aconteceu na cidade de Éfeso. Na nossa síntese, Éfeso era uma cidade multicultural, pagã e com grupos resistentes ao Evangelho. Contudo, a obra de Deus prospera nessa localidade, com conversões e manifestações de poder. Que poder é esse? O poder do Evangelho. É o Evangelho que trouxe essas pessoas à consciência e vendo que elas precisavam se arrepender. Irmãos, Éfeso foi uma cidade escolhida para que pudesse ser construída o templo à deusa Diana. E nós vemos aqui que esse templo, muitas pessoas iam até este templo para ela poder fazer suas coisas cultuais e muitas outras coisas, e ganhava-se muito dinheiro ali. Aqueles homens ganhavam muito dinheiro naquela localidade. Por quê? Porque vendiam nichos, vendiam estatuetas a Diana. Ali era um lugar onde as pessoas iam, onde homens e mulheres eles iam, principalmente homens, né, para que pudessem fazer outras coisas. Mas ali nós vemos que era uma cidade extremamente ou totalmente pagã, e nós vemos que o Evangelho alcançou essas pessoas. Muitos deixaram de fazer, de comercializar esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de oferenda, e aí que começou o problema aos pregadores, principalmente o apóstolo Paulo. Atos 19, 24 ao 34 diz assim no nosso texto bíblico: Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Ou seja, ele fazia nichos, os homens vendiam, esses artífices com certeza davam o acabamento, e vendiam também. Mas este homem Demétrio, nós vemos que era um homem que dava grande lucro àqueles homens. Mas o Evangelho, ele chega e lhe salva. Aqui no versículo de número 25, aos quais, havendo-nos ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas também em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo de grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos discípulos dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, os quais e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão e, impelindo-os judeus para diante de Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande a Diana dos Efésios. Ou seja, o Evangelho chegou, estava convertendo, as pessoas estavam aceitando, mas eles não queriam perder não somente o público em si, dos seus ganhos, mas em si o reconhecimento da deusa Diana. O que começaram a fazer? Vamos começar a falar mais alto, para que as pessoas não deixem a deusa, não deixem esse tipo de ofício, esse tipo de comportamento, esse tipo de cultura, algo que eles faziam sempre. Não deixe a nossa deusa. E aí eles começaram a proclamar durante 2 horas, gritando: grande a deusa Diana, grande a deusa Diana, mas mesmo assim não adiantou, o Evangelho foi
pregado. Na lição deste domingo, estudaremos a chegada do Evangelho à cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. Nessa cidade houve conversões, batismo com o Espírito Santo e milagres. A despeito de também ter tido forte oposição, o apóstolo estabelece resistência ali e Deus abençoou seu ministério de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Ou seja, passaram para, como nós vimos na lição passada, quando o varão diz, olha, passa para cá e nos ajuda, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então aqui, quando fala Ásia, irmãos, não é a Ásia onde fica China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e outros países, não. A Ásia aqui é essa parte aqui mesmo, entre a Turquia ali, onde ficavam algumas igrejas, e a Grécia. Mas aqui nós vamos ver a obra de Deus em Éfeso. Recebestes o Espírito Santo? E o apóstolo Paulo pergunta, né? Quando Paulo chega a Éfeso, encontra alguns discípulos, pessoas que haviam crido em Jesus Cristo, que receberam o batismo de João, mas ainda não haviam sido batizados ainda no Espírito Santo. E aí, vocês foram batizados no Espírito Santo? Ah, não sabemos nem quem é Espírito Santo. Então Paulo orou e eles foram batizados com o Espírito Santo. Alicerce, parte 2, alicerce teológico. Vida cristã deve ser equilibrada. Não podemos apenas desejar a plenitude do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais em nossas vidas. Sim, sem almejar o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, ter experiência com Deus não é somente ter milagres. A gente vê, eu vi milagre, aconteceu um milagre. Irmão, não é só isso. Ter experiência com Deus é ter um alicerce teológico. De que forma? Estudando. De que forma que nós podemos aprender acerca da palavra de Deus? Estudando, procurando conhecer acerca da palavra, procurando se aprofundar acerca das coisas de Deus. Esses homens aqui, eles ainda não tinham conhecimento ainda da questão do Espírito Santo, não tinha ainda essa noção do que era o Espírito Santo. Tinha ainda recebido apenas o ensinamento acerca do batismo de João, ao qual eles eram batizados, mas o Espírito Santo ainda não. Então o apóstolo Paulo levou e falou acerca do batismo com o Espírito Santo, assim como nós falamos no tópico anterior. Mas aqui, fala do alicerce teológico. Infelizmente, nós pentecostais, eu digo nós, porque eu também sou pentecostal, temos dificuldade para lermos, dificuldade para exercermos a leitura de Bíblia. É mesmo, ler Bíblia, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia. Não adianta ficar lendo livros e livros e livros e livros. É ótimo ler livros de vários autores bons aí, são ótimos. Ouvir pregações, ótimo. Ouvir estudo bíblico, é ótimo. Mas é necessário que nós venhamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Conhecer os livros da Bíblia, conhecer algumas coisas da Bíblia, para que quando a gente venha ouvir certas pregações, até mesmo ler certos livros, nós venhamos ter uma coisa, que é discernimento de saber. Por isso que precisa ter um alicerce teológico. Para quê? Para que não venha aceitar qualquer teologia, qualquer conversa, qualquer falácia, e sim ter um fundamento na Bíblia. E aqui na parte 3, o evangelho alcança toda a região. A cidade de Éfeso era um centro cosmopolita, e as notícias se disseminaram em pouco tempo. Ou seja, havia muitas pessoas, então as pessoas ali passavam ali, e a pessoa que passava ali já ia para outro lugar, e aquela coisa. Então as informações eram transmitidas e chegar em determinados lugares muito rápido. E ali foi pregado o evangelho, e logo esse evangelho já se dissipou, chegou aqui, né, como se fosse uma religião nova, uma novidade, só que não era a palavra, era a Bíblia, era a graça de Deus que estava alcançando essas pessoas. Então veja como que Deus ele vai fazendo as coisas, como que Deus ele vai nos instruindo acerca de determinadas coisas. E aqui, o que aconteceu? O evangelho alcançou toda a região, mesmo sendo algo que para nós parece impossível, determinados lugares aceitar o evangelho. Nós vemos que quando o evangelho é pregado com amor e com graça, claro, e as pessoas também deixam Deus trabalhar, que a gente não conhece as pessoas, realmente o evangelho transforma. Tópico 2. Maravilhas e milagres. Pessoas curadas e libertas. Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. Essas maravilhas também contribuíram para combater a influência da magia e do espiritismo em Éfeso. Claro que através dos milagres que Deus usou Paulo para fazer, nossa, irmãos, claro, é a evidência acerca da pregação de Paulo. Porém,
O fundamento é a palavra que liberta, não o milagre. O milagre é quando a pessoa deixa a palavra fazer algo na sua vida e através desse milagre que a palavra entra, que é um milagre para nós, nós viemos mudar de vida. E aí nós temos a oportunidade de desfrutarmos da salvação. Por isso que Davi disse, olha, Senhor, não me tire a alegria da tua salvação. E nós temos a oportunidade, a possibilidade de desfrutar dessa alegria da salvação. Então aí entra a palavra. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele curou muitas pessoas, as pessoas foram curadas e libertas. Aí nós vemos aqui, curadas e libertas. Então a libertação também é ótimo, tanto como a cura, que às vezes a pessoa cura de um câncer, ou que bênção, curou de alguma coisa, irmão, graças a Deus. Só que também a libertação é muito importante, é um milagre. Nós temos um certo hábito, algo que está fazendo mal para a nossa vida, e aí Deus vem e faz a obra e nós somos libertos, somos livres daquelas cadeias. Assim como nós já fomos presos em algo da nossa vida, em alguma área da nossa vida, que nós pedimos para Deus para que nós venhamos ser libertos. Parte de 2. Falsos obreiros. No tempo de Paulo já havia falsos obreiros. Alguns judeus quiseram expulsar os demônios que um homem achando que para isso bastava usar uma fórmula mágica. Não conhecia Jesus pessoalmente, o demônio responde que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo. Mas eles, quando nos tornamos crentes em Jesus, eles entregam nossas vidas e vida realizando a sua obra com sinceridade. Não precisamos ficar calados. Quem eram esses homens? Os 7 filhos de Seva. Foram lá e viram lá Paulo expulsando o demônio. Que bonito. Foi lá expulsar o demônio e falou, olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem Paulo prega. E vocês, quem são? Foi, bateu naqueles homens, ficou feio para aqueles homens. E aí que tá, meus irmãos. Qual é a pergunta? Não adianta só querer ser conhecido no mundo dos homens. Mas também nós temos que ser conhecidos, sim, no mundo espiritual. E para ser conhecido no mundo espiritual é coração com busca, com humilhação, buscando a Deus mesmo, com desejo mesmo que Deus venha visitar as nossas vidas, venha nos ajudar, venha nos abençoar. Essa faz toda a diferença. Qual que é a diferença? De nós sermos reconhecidos no mundo dos homens e sermos reconhecidos no mundo espiritual. Nós temos que ser reconhecidos no mundo dos homens, claro, mas é muito importante, muito mais importante de ser reconhecido no mundo dos homens é sermos reconhecidos no mundo espiritual. Por quê? Porque quando nós formos expulsar um demônio, através da nossa vida, Deus possa nos usar e aquele demônio venha a ser expulso. Claro, todos nós temos pecados, mas aí é a diferença, aquele que se arrepende. Porque o maior pecador não é aquele que tem mais pecado, mas assim aquele que tem mais perto de Deus e vê a necessidade maior de se arrepender e se libertar das coisas que o afligem. Então, infelizmente, tem muitos ainda que eu já vi isso, e eu já até comentei com os irmãos, pessoas, o demônio está lá, a gente está lá ajudando a expulsar o demônio, e homens que se dizem espirituais, homens que se dizem pastores, pastores na verdade, né? E que passa de largo, irmãos, passa bem longe. Por que passa bem longe? Se você tiver alguma coisa devendo, você não vai chegar perto, mas senão você vai lá, pôr a mão e vai expulsar, e não vai passar vergonha como os 7 filhos de Seva. Limpeza geral. Interessante ver que o julgamento que caiu sobre os falsos obreiros causou um forte temor sobre todos, e o nome de Jesus foi engrandecido. O arrependimento levou as pessoas a confessarem suas más obras. O Evangelho traz arrependimento. O Evangelho não é só apenas, eu estou com problema, eu não estou muito bem hoje, eu estou com a autoestima baixa, o Evangelho levanta a autoestima. Claro, o Evangelho ele abençoa, traz vida àquilo que está morto. Porém, o Evangelho nos faz a nós enxergarmos em nós a necessidade do arrependimento. É isso que nós precisamos ter, a necessidade de se arrepender. É isso que o Evangelho traz. Quando nós colocamos a nossa vida no Evangelho, é como se fosse um raio-x que vai mostrar tudo aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Parte de número 3, mais uma perseguição. O caminho causa alvoroço. Certo pregador disse, os sermões mais eficazes são aqueles que fazem os opositores do Evangelho morderem os lábios e rangerem os dentes. Irmãos,
Se você ter a oportunidade de pregar já, é que é difícil eu ler porque está no celular a revista, não tem a revista impressa, porque onde eu estou eu não tenho acesso a ter revista impressa, é muito difícil aqui. Mas assim, infelizmente, quando você prega a verdade, quando você fala a verdade, quando você expressa a verdade e traz mesmo, porque a gente não faz nada para se engrandecer, porque antes de falar a gente tem que se arrepender para poder depois falar daquilo que tem que ser falado. Nós temos que ter que a nossa vida não está para ter autoridade para poder falar. É claro que Deus nos usa, mas Deus vai usar aquilo que nós temos. Mas assim, quando nós vemos essa questão, nós vemos que quando a gente começa a falar acerca daquilo que as pessoas precisam mudar, ninguém gosta de perguntas pessoais, ninguém gosta de ser atingido naquilo que é mais pessoal. Mas o Evangelho é isso, ele vai naquilo que é mais pessoal nosso para mudar a nossa conduta, mudar nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E as pessoas não querem mudar. Então é por isso que aconteceu como aconteceu naquela época. As pessoas rangiam os dentes, ficavam com raiva. Claro, muitos aceitaram. Mas, vamos dizer assim, a gente pode dizer, na maioria das vezes, as pessoas não gostam. E aqui foi um momento desse. Alguns aceitam ou a maioria não aceita. A maioria não aceita. Infelizmente, poucas vezes aconteceu de as coisas acontecerem e as pessoas abrirem o coração. Aqui, claro, muitas pessoas abriram. Mas hoje, no mundo de hoje, que nós vemos que todos se acham crentes, todos se acham acesso, sou espiritual, então parece que é mais difícil ainda de as pessoas aceitarem o Evangelho como ele é, como arrependimento. Ah, mas eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 20 anos, eu sou líder de discípulo de oração, eu sou professor de escola dominical, eu sou não sei o quê. Não interessa. Tem que se arrepender. Pecou, se arrepende. Mas eu nem pequei, pecou. Pecou, porque pensou, pede para Deus sempre, Senhor, me perdoa dos meus pecados, até aquele que eu nem sei. Porque nós sabemos que pecamos, irmãos. Não adianta que a gente querer esconder, que a gente sabe quando a gente peca. Aqui na parte de número 2, a Diana dos Efésios. A deusa grega Ártemis era conhecida como Diana entre os romanos. Então, era uma deusa que tinha um nome para um e outro nome para outro. Mas, quando é mais a questão transcultural, né? Mas aqui nós vemos que era uma deusa muito conhecida. Era uma deusa que trazia muitos lucros. É uma deusa, é um ídolo, né? E nós vemos aqui que as pessoas adoravam essa deusa. E tinha muitos que ganhavam dinheiro através desse tipo de prática. Não queriam perder isso. E quando alguém vinha chegar para pregar contra, o que acontece? Vai ter perseguição. A mesma coisa que me fez lembrar agora, de hoje, nós, eu digo nós, você, eu, nós, começamos a pregar contra a teologia da prosperidade. Por quê? E as pessoas começarem a aderir ao evangelho simples, não o evangelho da prosperidade. É bom ser próspero, eu também quero. Mas o ser próspero, meus irmãos, não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é arrependimento, é buscar Deus, é querer estar mais perto de Deus. Então nós vemos aqui, se nós começarmos a pregar, se a gente estiver pregando, como eu sempre falo, irmãos, eu não tenho medo, sempre pregar contra isso, contra esses falsos obreiros, contra esses falsos pastores, contra essa falsa teologia, que a teologia da prosperidade é uma teologia mentirosa, você sofre perseguição, você é boicotado, ninguém te convida para pregar, e você fica mal visto porque você não é aquele pregador que eles querem. Porque na hora da oferta, vai tirar a oferta, as pessoas vão despejar dinheiro lá dentro, acreditando por dar 10 reais, vai ganhar 1.000 reais. Né? Então as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. E quando você começa a falar contra isso, você também é perseguido. Assim como o apóstolo Paulo também foi perseguido lá. Quando as pessoas quando os senhores da igreja, começam a ver o seu lucro ameaçado, pronto, você pode ter certeza que você vai ser perseguido. E assim como aconteceu naquela época. O evangelho derruba os ídolos. A conversão de muitas pessoas em Éfeso estava causando prejuízos ao comércio das estátuas da deusa Diana. E aí o apóstolo Paulo pregando o evangelho, como ele deve ser pregado, o que aconteceu? Os homens começaram a ver seu lucro a diminuir. E aí começou a perseguição. Eu creio, meus irmãos, olha, do fundo do meu coração, que ainda haverá um momento que o brasileiro, principalmente o brasileiro, o negócio dele é ficar rico. O brasileiro faz de tudo para ficar rico. Eu vim para uma outra terra, mas não foi para ficar rico, para ter uma qualidade de vida melhor para minha família. Porque onde eu estava morando estava muito difícil. Mas aqui onde eu estou, Portugal, ninguém fica rico.
Aqui não, aqui é mais fácil a pessoa voltar para o Brasil do que conseguir alguma riqueza aqui. Mas enfim, as pessoas hoje são, vamos dizer assim, iludida com a questão da riqueza. Acha que vai para a igreja, vai dar... Quantas vezes você já não ouviu? Irmão, você tem que dar o dízimo, você tem que dar oferta. Você tem que dar oferta porque Deus vai te abençoar. Irmãos, Deus abençoa, graças a Deus. Deus abençoa o rico, Deus abençoa o pobre. Mas não, essa não é a essência. Você tem que... Nós damos o dízimo e ofertamos por gratidão a Deus. O dízimo, é claro, é uma obrigação nossa, já que a gente aderiu a essa questão, para que a igreja venha ser sustentada, não venha ter luxo, mas ser sustentada. E a renda... poder pagar os custos ao qual uma igreja precisa, atender o necessitado, mas muitos têm feito mau uso dessa possibilidade e acaba luxando em cima do dinheiro do povo. Então, quando a gente começar a pregar, nós começamos a falar a verdade, não seja uma voz só, porque eu sempre falo isso, mas os irmãos também começarem a ir contra esse tipo de teologia da prosperidade, irmão, dá 10 para você receber 1000. Irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não tem nada a ver, isso não é evangelho. O evangelho não é isso. Evangelho é você contribui, você oferta por gratidão a Deus, mas não para ficar rico. E você dá o dízimo porque você sabe que a igreja precisa de uma condição, assim como precisava os levitas na época do templo, na época do tabernáculo, ainda que é mais antigo. Então veja que quando você começar a falar sobre isso, você vai ver como vai ter muita perseguição, começar a desconfiar de certas teologias. Mas vamos lá para a nossa conclusão. O livro de Atos dos Apóstolos mostra como o evangelho se expandiu a partir de um grupo dos discípulos que no cenáculo foram batizados cheios do Espírito Santo. Então, vemos que Jesus começa a pregar o evangelho, e não é o evangelho judaizante, não é o evangelho farisaico, é o evangelho de Jesus, do evangelho do amor, o evangelho do arrependimento. E através de Jesus vêm os apóstolos, os discípulos, que depois se tornaram apóstolos. E aí o evangelho se difunde para muitos lugares. Porque Jesus, não pense que Jesus foi para outros países pregando. Jesus ficou num lugar muito pequeno pregando, muito, muito pequeno. Mas mesmo assim, o evangelho é tão glorioso, é tão maravilhoso, e tão abençoador, que alcançou outros povos através dos discípulos e hoje alcança outros povos através da nossa vida. Então, o evangelho tem que ser pregado de uma forma simples, de uma forma a qual possa abençoar todo o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Deus abençoe você. Um bom Natal, apesar que o Natal nosso não é esse tipo de festa. A gente fala bom Natal, mas para nós não tem relevância não. Nós comemoramos, porque nós não sabemos o dia que Jesus nasceu, mas como colocar essa data, nós comemoramos para ter uma forma simbólica. Porque a gente fosse ver bem, essa data é uma data pagã. Essa data, dia 25 de dezembro, é uma data pagã, ao qual se comemorava o Deus Sol, o aniversário do Deus Sol, sacrifícios para o Deus Sol. Mas aí colocaram, a gente de bom grado acaba crendo que sabemos que não é, mas a gente faz como um costume, mas não como uma via de regra, não como como é que eu posso dizer, um ensinamento fundamentado. Mas às vezes a gente faz mesmo porque na verdade estamos nesse mundo, então algumas coisas também que a gente não pode fugir. Outra coisa também é que no nosso Natal nós temos que falar mais de Jesus e não de Papai Noel. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique na paz e que todos venham ter boas festas aí com a família. Deus abençoe a todos.